E quando a pessoa é condenada, pra vocês aquilo acabou, ainda fica ressoando em vocês? Não nesse caso, não só nesse caso, mas outros, por exemplo. Acabou o negócio, a pessoa foi condenada, é como se fechasse uma coisa pra você. Legal, eu tenho um caso legal que... de novo, repetindo... Não, repetindo o que a Thelma falou, não quer dizer... Dá um gin pra ela, por favor. Eu vou no banheiro, vocês têm mais. 5 minutos. Lá. Eu vou deixar vocês falarem por 5 minutos. Não, repetindo o que a Thelma falou, não é legal o caso em si, né? Mas é o que a gente fala... Às vezes é interessante... o homicídio já aconteceu. Infelizmente, a vida de alguém já foi tirada. O que a gente tem pra fazer, que é o nosso trabalho e é o que move a gente, é achar o autor. Certo. Descobrir quem foi, por que foi, como foi. Então, né, isso. A gente não vai trazer paz pros familiares, mas a gente traz o mínimo de um senso de justiça. Eu tive um caso que eu atendi no DH de um... Entrou a princípio como um incêndio. E incêndio aqui em São Paulo, quem faz é uma equipe específica de engenharia. E aí essa equipe de engenharia foi acionada, porque era uma casa que tinha queimado. Quando eles chegaram lá, eles perceberam que tinha cadáveres lá dentro com sinais de violência. Falaram, opa, peraí, que isso aqui não é um simples incêndio. E aí fizeram aquele trâmite normal, avisaram a delegacia diária chamou o DHPP. A gente foi pro local, então o incêndio começou, o pessoal encontrou o incêndio umas 9 horas da manhã. Aí chamaram um bombeiro, chamaram a equipe de engenharia. A gente foi chegar no local 3 horas da tarde. E aí chegamos no local, a casa estava queimada e num dos cômodos da casa tinha uma mulher grávida, morta, e um bebezinho de 8 meses. Putz. De 11 meses. E ela estava grávida de 8. E os dois mortos. E a casa queimada. Sem entrar muito em detalhes, mas a gente começou a já fazer o levantamento do local, procurar ferramentas, procurar impressão digital, DNA, outras coisas que poderiam ser interessantes. E a casa que ela morava era como se fosse um imóvel compartilhado. Então era um terreno meio grande com várias casinhas pequenininhas. Tá. E essa casa ficava na parte de baixo do terreno, onde tinham 3 casas. Então tinha algumas casas em cima, você descia uma escada e tinham 3 casas. A casa dela, do lado a casa de um outro vizinho que estava trabalhando no momento, né? E de frente, um outro vizinho que estava lá. E esse vizinho, a polícia militar segurou ele quando a gente chegou. Porque foram acionados por um caso de incêndio. Quando eles estavam lá chamando o bombeiro, tentando ver o incêndio, esse cara apareceu. Falou, o que tá acontecendo? Né? Eu moro aqui do lado. Os caras... aí os pais perguntaram, quem que é você? Ele falou, não, eu sou o vizinho, eu moro aqui do lado. Eu tava na academia. E deu aquelas impressãozinhas do treino. Sei. Quando você vai você imprime o seu treino e ele tava com isso no bolso. Eu tava na academia. Aí os policiais já olharam e falaram... você tava na academia? Tava. Então fica aqui com a gente um pouquinho. Tipo a gente com o negócio do motel, né? Quem leva o comprovante de dizer que tava no motel? Nota fiscal do motel. Tá aqui, ó. Como diz o Salada... Cadê seu RG? Não sei, mas a academia tá aqui. Não, como diz o Salada, a nota fiscal do motel era 001, porque o motel nunca emitiu uma nota fiscal. Claro que não. Claro que não. E o cara tinha alguns arranhões, algumas coisas. Seguramos ele... Entramos na casa dele, demos uma vistoriada geral, não encontramos nada, levamos ele pro DHPP. E ele tava falando que não tinha feito nada, a gente ainda questionou se ele iria com a gente no IML para ceder material genético, pra gente poder fazer um confronto, né? Se ele doaria material de forma voluntária, ele falou que doaria. E eu tava nesse dia de plantão 24 horas, então eu tava de manhã e continuei no noturno. Então, durante toda a tarde, ele foi ouvido na delegacia. Tem uma delegacia lá no DHPP, que é a 5ª de homicídios, que é a ECA, que é crimes envolvendo crianças e adolescentes. Então, como tinha um bebê, foi para essa delegacia. Então, ele ficou sendo ouvido lá. À noite, eu mesmo levei ele no IML, junto com o João Paulo, que é um papi que trabalha com a gente. Levamos ele no IML. Enquanto a gente estava no IML, o pessoal da delegacia diária recebeu uma ligação de uma mulher falando que encontrou embaixo da cama da mãe um saco de lixo com roupas de bebê com sangue. Peraí. Quem?
uma mulher ligou falando, ó, eu cheguei na casa da minha mãe à noite, minha mãe é diabética, ela não tem as pernas. Eu cheguei na casa dela à noite do nada tinha um saco embaixo da cama dela tinha um saco de lixo com um cobertorzinho de bebê. E quem é você? Cheio de sangue. E quem é você? Irmã desse cara que tava com a gente lá no DHPP. Da academia. Irmã desse cara. A gente, temos que segurar esse cara. Aí fui nele e falei, ó, você fez o IML, ele fez exame de corpo de delito, fez tudo no IML. Ó, você vai ter que... Exame de corpo de delito é o quê? Basicamente? Ele tinha algumas lesões, alguns arranhões, algumas coisas. Nesse caso era só um... Não era nada? Não, era pra constatar esses arranhões e foi feita a coleta de DNA dele. Tá bom. Pra gente confrontar com aquilo que a gente coletou no local. Voltamos pro DHPP com ele e corremos lá pra casa da mãe dele, que era na rua de baixo da onde ele morava. Chegamos lá, constatamos realmente as roupas com sangue, fizemos todas essas coletas de material genético desse sangue. Ele nada sobre isso. Não falamos nada. Ó, você vai ter que esperar um pouquinho, tem que esperar sair o laudo do IML, dar uma conversada. Aguarda aí que a gente já volta. Corremos lá pra casa da mãe dele, constatamos isso. Aí o delegado que estava à noite já tinha mudado o plantão, já era uma outra equipe que estava de plantão no noturno. É o Dr. Fará, que é amigo pessoal nosso. Ele falou, cara, vamos, né, como o exame de DNA demora, vamos pegar o pai, o marido das vítimas, e ver se ele reconhece como do filho dele, para poder ratificar um pedido de prisão. Eu vou prender esse cara baseado em quê? Porque as roupas estão na casa da mãe e porque o pai e marido das vítimas reconheceu. Pegamos todas essas roupas, fotografamos, coletamos, fomos até a casa que ele estava, que era de um primo. Mostramos para ele, ele reconheceu. A gente pegou ele, colocou na viatura, levou pro DHPP, que daí ele precisava reconhecer no papel. Olha, eu reconheço que é minha, isso aqui. E aí quando a gente chegou no DHPP e mostrou as roupinhas pro cara, aí ele confessou. Só que daí a confissão dele inicial foi uma versão de eu tinha um caso com ela, o bebê que ela estava esperando era meu. A gente acabou discutindo porque a gente ia contar, ele também era casado, a gente ia contar, ela ia contar pro marido dela, eu ia contar pra minha esposa, a gente acabou discutindo e eu acabei matando ela. Ele deu uma martelada nela, passou uma faca no pescoço. E aí, segundo ele, eu não sei se ele achou que isso ia amenizar a situação ou não, ele pôs fogo no quarto sem ver que tinha um bebê lá dentro. Ou seja, na versão dele, ele pôs fogo num bebê de 11 meses vivo. Essa era a... Não sei se ele achou que isso ia amenizar. Aí um dos exames que foi solicitado foi a análise de DNA do feto, para saber se realmente era dele. E aí o que o Leandro comentou sobre a questão de horário, a gente atendeu esse local 3 horas da tarde. As roupas eu acho que a gente foi fazer umas 11 horas da noite, meia-noite. Aí fomos buscar o pai, levamos pro DH, ele foi ouvido, o cara confessou, o cara foi ouvido. Aí levamos ele no IML de novo para fazer um exame de corpo de delito, porque daí ele ia para ser preso. Aí tem que fazer um outro exame para ver que ele não apanhou da polícia. A gente levou esse cara de volta para casa dele, o pai e marido, era coisa de 9 horas da manhã do dia seguinte já. A gente foi devolver ele, que ele já tinha sido ouvido. E a gente foi devolver ele. Aí o delegado fez um pedido para o juiz de prisão. O juiz deu o pedido de prisão. Depois de um tempo, ele foi chamado para ser ouvido de novo no DH. Ele mudou a versão. Aí ele já falou que realmente eles não eram amantes, mas aquele papo de que ela provocava porque ela ia pendurar roupa no varal de shortinho e camiseta. Na casa dela, no quintal dela, né? O filho não era dele, então? O filho não, o filho era do cara. A mulher, a vítima e o marido, eles eram nordestinos que tinham vindo pra São Paulo tentar a vida. Eles conheciam de infância, vieram juntos. No mínimo tomou um toco dela, ela falou, mano, eu não quero nada com você, seu bosta. No dia depois ele confessou que ele tentou estuprar ela. Que ele esperou o marido sair pra trabalhar. Ele não trabalhava, a esposa dele saiu para trabalhar. E o bebê, ele mudou a versão? Não, manteve essa versão de que ele fala que não matou o bebê. Que ele pôs fogo, não viu e aí já não dava mais para pegar. E aí, no fim das contas, não era filho dele, era filho do cara mesmo. E o João, que estava comigo nesse dia, ele acabou pegando o contato desse cara, do marido e do pai das vítimas.
justamente para poder se falar, ser chamado para ser ouvido de novo, acompanhar toda a investigação. E aí em novembro agora, ele mandou uma mensagem pro João e foi muito legal porque é isso, infelizmente o cara perdeu a família dele. Total. Mas ele mandou uma mensagem agradecendo e nominal, ele lembra do meu nome, do nome do João até hoje. Ele falou, cara, Porque senão era um agradecer caso você e agradecer o Edu, todo mundo da equipe. O Dr. Fará foi chamado para ir na audiência. Então você comentou pode ser chamado, nesse caso o delegado foi chamado. E ele agradeceu também pela versão que o delegado deu, né, na frente do juiz. E o cara pegou, se não me engano, 52 anos de prisão. Então, assim, é isso. Óbvio que não apaga a dor. Não traz de volta as vidas, mas assim, imagina, o mínimo de justiça. Não, e o né? marido poderia ficar com que, tipo, a mulher dele tinha uma amante. Traindo ele. Tava traindo e o filho não era dele. Ainda se ferra a dignidade de quem morreu. Exatamente. A escrivã que tava nesse dia que fez o BO, uma mulher, ela gritava com o cara. Ela falava, você ainda vai... O cara é vítima, você ainda tá falando que ele é corno. Nossa. O que você tá falando? Fala a verdade, fala a verdade. E o cara, não, é isso mesmo, a gente era amante, era meu filho... E aí depois mostrou que não tinha nada a ver. Então, é a importância também da prova material, né? O cara confessou, então acabou. Tudo bem. Não, o filho não é seu, foi uma tentativa de estupro, além de são tudo. tantas variantes que mudam totalmente o caso, porque aí tem a ver com o tempo que o cara vai ficar preso, tem a ver com as qualificadoras. como que a sociedade vai julgar ele. Sim, se vai ter progressão depois para sair temporariamente ou não, tudo isso vai mudar. Vamos para alguma pergunta da galera aí. Vamos lá. Eu vou fazer um xixizinho agora, tá bom? Beleza. Primeiro tem um recado pro Leandro do, Dá até medo. do Roberto Francisco. Ele mandou aqui, falou: grande tanga, bons tempos de AMB. De quem? O Roberto Francisco. Era Tanga. aluno da... porque, na verdade, explicar, né? Meu melhor. apelido era Tanga Frouxa. Nossa, mano. Porque, piorou. não, mas assim... Só tanga tava bom. Não, eu já dou uma... Quando eu me formei, eu acabei fazendo residência em cirurgia. Na faculdade, eu formei na USP e fui pra aqui, Embi fazer residência em cirurgia. E aí, na primeira festa de recepção dos residentes, eu não fui. Né? Não fui, tava de ressaca. Eu tinha ido numa formatura um dia antes, não fui. E aí, você não foi, você é a tanga frouxa, e aí ficou. Aí ficou tanga, né? Tirou o tanga frouxa. Mas eu falo a verdade. Eu Não vou tem explicar. Na verdade, Um abraço pra ele. O Daniel Jekyll também mandou uma pergunta aqui pra vocês. Ele falou